Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em um ano cheio de grandes produções como a temporada final de Game of Thrones, Euphoria, a estreia de The Dark Crystal na Netflix e a estreia também de Years and Years aqui pra gente no Brasil, e tantas outras séries ricas em roteiro, efeitos especiais e produções, Pico da Neblina se destaca pela história amarrada no Brasil e em sua forma crua de retratar a realidade das nossas periferias. A série retrata uma realidade alternativa em que um país tupiniquim chegou na era da legalização recreativa da maconha. O roteiro é de Chico Matoso, Marcelo Starobinas, Mariana Trent e argumento de Cauê Larata. A direção fica pela dupla Kiko e Fernando Meirelles. O Brasil legalizou a maconha nesta quarta-feira para fins recreativos. O mundo lá fora é perigoso. Vocês estão entrando para uma família. Quem vai ser o primeiro? Para desespero do nosso presidente, Pico da Neblina não precisou passar pelas novas normas da Ancine e pelas suas vontades pessoais, digamos assim. O seriado possui verba principal da HBO Brasil, já possui dublagem para inglês, espanhol e entrada garantida para mais de 70 países. O seriado começa com a legalização da maconha em um processo de votação tão espetaculoso quanto a de um golpe que tivemos há um tempo atrás. Em um bar, alguns traficantes assistem à votação e comemoram cada vez que alguém vota não para a legalização da maconha. É uma cena parecida com o seriado Boardwalk Empire, em que alguns personagens comemoram quando o álcool é proibido nos Estados Unidos. A proibição sempre será vantajosa para alguém, e no nosso país existe uma possibilidade dela ser vantajosa para os nossos governantes. Dirigida principalmente por Fernando Meirelles e Kiko Meirelles, a história começou a ser escrita há 7 anos atrás. O diretor Fernando Meirelles falou que viu uma entrevista com um juiz que dizia que 80% do tráfico era financiado pela maconha, e isso levava para outras atividades criminosas. O diretor disse acreditar que isso possa ser uma realidade e está contente em poder trabalhar com uma produção sobre o assunto. Embora nos primeiros episódios tenhamos a sensação de que a história é a favor da legalização, no desenrolar nós começamos a entender que esse é apenas o pano de fundo para uma história muito maior, que vai se desenvolver a respeito de justiça, privilégios, corrupções e vários outros assuntos que são tão corriqueiros na nossa realidade. Cara, pensa quando estiver pronto isso aqui, com um home theater ali, um frigorífico. Mano, é home theater o quê, mano? A gente não tem dinheiro pra porra nenhuma, Kelly. Tá louca, mano? O personagem protagonista Biriba é vivido por Luiz Navarro. Biriba trabalha como traficante em uma espécie de delivery entre a Zona Leste e a Zona Sul de São Paulo. O enredo deixa claro o profissionalismo e honestidade do personagem em seu ramo e cuidado com a qualidade dos seus produtos. Biriba mora em uma casa na periferia com a sua mãe, a sua irmã e suas 2 sobrinhas, e precisa desse serviço para ajudar no sustento da casa. Uma das lutas internas do personagem, e que é desenvolvida e muito aprofundada no decorrer da trama, é seu foco em não se tornar um bandido sangue frio como o seu pai. E essa questão é muito abordada na sua relação com a mãe, que não admite certos comportamentos do filho, e o compara o tempo todo com o pai. A mãe de Biriba é vivida pela atriz Teca Pereira em uma das atuações mais relevantes da série. Em outra ponta de protagonismo, a gente conhece o personagem Salim, vivido pelo ator Henrique Santana. Para a escolha de alguns atores, os diretores contam que foram feitas audiências a partir de solicitações via internet. Eles pediram que atores e atrizes em início de carreira ou que estivessem fora do mainstream enviassem vídeos gravados por celular amadores para a produção. Foram enviados mais de 2.300 vídeos e para o elenco total foram escolhidos 18 profissionais. A exigência é que esses profissionais fossem familiarizados com a linguagem e com as gírias
das pessoas que viviam nas periferias de metrópoles como São Paulo. O ator Henrique Santana foi um dos profissionais escolhidos dessa maneira e ainda conta que serviu como uma espécie de conselheiro para estes assuntos. Salim é um morador nativo do sistema periférico do tráfico. Seu trabalho é lá dentro e para ele só existe essa realidade. O seriado toma início num ponto em que o personagem Salim é promovido no tráfico e vai convidar o Biriba para ocupar o seu antigo posto. Mas Biriba não tem ganância e nem vontade de crescer profissionalmente no mundo do tráfico e recusa o convite feito pelo amigo. Aproveitando a legalização da maconha, Biriba se reúne com um antigo amigo e cliente chamado Vini. Vini é vivido pelo ator Daniel Furlan e juntos os dois decidem abrir uma loja de maconha. Vini é um empreendedor, filho de um pai milionário que já fracassou em vários projetos. Boa parte do roteiro é ligado na relação entre pais e filhos. Biriba não quer ser como o seu e tenta fugir do mundo do crime. Vini tenta superar e mostrar para o seu pai que é capaz de dar orgulho para ele em algum ramo profissional. A relação e comparação entre a vida dos dois personagens é inevitável. A luta entre gerações, suas prioridades e realidades é um dos grandes arcos que vai prender sua atenção. A química e a amizade entre os dois personagens amigos da Zona Leste, Biriba e Salim, é muito bem transmitida na atuação dos dois artistas. O elenco é cheio de novas caras e atores que realmente dão vida para os personagens. Destaco aqui a atuação do ator William Costa, que vive o personagem Piolho. A ousadia no enredo e sua forma crua de mostrar o que poderá ser um futuro legalizado é sensacional. Filmado praticamente inteiro dentro de locações e não em estúdio, a linguagem da câmera e da fotografia tem aquele quê brasileiro que me deixa sempre apaixonado. A faceta desmascarada de uma lei que legaliza para os grandes empreendedores e não para os pequenos ou novos, em um sistema completamente corrupto, a dualidade de mundos em que o protagonista Biriba vive, de um lado sua mãe completamente descrente em uma salvação na sociedade, e do outro uma suposta oportunidade de correr pelo certo. A trama que se desenvolve na relação entre os sócios Biriba e Vini mostra diferenças e virtudes dos personagens. Business é timing, meu irmão. A gente pode construir um império se a gente quiser. Ninguém deve estar pensando nisso, cara. Fazer negócio legal de maconha, porra. Vini é teleguiado pela namorada Patricinha e que esconde alguns preconceitos em uma carcaça completamente vazia. Biriba é subestimado pelas suas capacidades através da visão preconceituosa da personagem. Aqui existe um ponto de conflito entre os objetivos dos personagens. Vini não está muito focado em realmente fazer funcionar e trabalhar. Ele apenas se preocupa em ter sucesso para o pai e para a namorada. Biriba precisa desse trabalho para continuar dando sustento e melhorias para a sua família. São cabeças e ideologias muito diferentes. Biriba investiu tudo que ele conseguiu na loja. Ele aposta todas as fichas. O Vini entrou ali apenas como mais um empreendimento. É somente um capricho para ele. A ingenuidade do personagem da periferia, ao imaginar que trabalhando de maneira legal seus lucros irão aumentar e que assim ele vai sair da marginalização, mas no entanto dá de cara com uma realidade completamente abusiva, coloca a gente na posição de imaginar que não existe uma realidade fácil. No desenvolver da trama, a amizade de Biriba e Salim fica cada vez mais evidente e presente. Biriba é o melhor amigo, posto de desabafar. As cenas entre os dois fumando um na laje são memoráveis. Ponto para os efeitos que dão vida às brisas dos personagens. Aqui fica um nuance leve do roteiro pesado por trás desta produção. Além da amizade na tela, os dois são amigos de anos na vida real. A série tem dois grandes elos contrários a tudo que Biriba busca. Um é o do mundo legal, que é o pai do Vini, que não acredita nos ideais do filho e se defende a qualquer custo, de qualquer maneira, os seus próprios interesses. Por outro lado, no mundo do crime, que é o mundo que Biriba tenta sair, a gente tem o personagem CD, que é tipo o chefão do tráfico e também vai fazer, obviamente, tudo que tiver ao alcance dele para defender os próprios interesses. Daí, Biriba é praticamente um anti-herói em um mundo completamente corrupto, correndo atrás dos seus objetivos. Não importa para que lado você esteja correndo, a corrupção vai estar lá presente. Ao lado do CD, a gente conhece a personagem Carmen, vivida pela atriz transexual Renata Carvalho.
A representatividade por trás deste personagem merece ser mencionada. Em uma entrevista, a artista conta que seu maior desafio foi chegar na posição de conseguir seu espaço neste meio onde existem pessoas transgênero, mas que não são vividas por pessoas transgêneros, e que isso precisa ser mudado para que estas pessoas sejam vistas como seres humanos comuns e assim tenham seus respeitos e direitos reconhecidos. A série trata de relações afetivas o tempo todo e um dos personagens marcantes nesse aspecto é o Piolho, um jovem criado no meio da marginalização e que corre atrás dos próprios interesses. Mas no fundo, o seu único objetivo é ter uma família e relações verdadeiras de afeto. Ao descobrir um segredo de Biriba, ele tenta chantageá-lo e se inserir na vida do protagonista. A direção detalhada de Kiko Meirelles, que é filho do já conhecido Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus e vários outros sucessos, faz a diferença no decorrer da série. No dia em que esse vídeo foi ao ar, estávamos no 8º episódio da história, e você consegue reconhecer o nível e a técnica de alguém que foi criado neste meio, através da linguagem singular em que esta produção é contada. A partir do 6º episódio da série, a história toma um rumo frenético de acontecimentos que são ganchos para a explosão final que vem chegando. A maneira como todos os detalhes são apresentados de forma sutil estão dando o tom viciante da série. Eu confesso que eu me surpreendi muito com o desenvolvimento e crescimento de cada um dos personagens. Todos estão ali sendo representados e suas humanidades estão sendo expostas de maneiras equivalentes à sua realidade. Eu já tô torcendo para uma segunda temporada e assim, os plots de alguns episódios, os finais deles são tão bons que por várias vezes eu achei que era o season finale. Como a HBO tem mania de fazer seriado de 6 a 8 episódios, eu fiquei achando que tinha acabado. O seriado é sobre pessoas e não apenas sobre maconha. A erva é apenas pano de fundo para histórias de personagens com traumas e personalidades complexos em uma realidade tão nossa. A linguagem livre de tabus enriquece muito a produção. A série não se trata de uma hipótese maluca. A legalização é uma tendência mundial e crescente para o futuro. A discussão necessária é a maneira com que a legalização deve ser feita e não se a legalização deve ser feita. Você precisa assistir Pico da Neblina por ser uma produção genuinamente brasileira em todos os aspectos. O enredo vai te prender a partir do primeiro episódio. Os últimos 2 episódios estarão disponíveis nos próximos domingos na HBO Go às 21h. Partiu o Pico da Neblina? Obrigado por assistir ao vídeo até aqui. Deixe a sua opinião sobre ele ou sobre a série para podermos conversar sobre o assunto. Qual outro seriado, produção ou filme você gostaria que eu comentasse? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo.